Oi, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, gente. Bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui hoje recebendo um timaço, né? Vocês que estão aqui, sejam super bem-vindos e bem-vindas. A gente está recebendo hoje um timaço para o evento, né? Que é homônimo do projeto de extensão, Jornada 2030 de Negócios e Gestão do Turismo no estado do Rio de Janeiro. Agora eu vou convidar a mesa. Olá! Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia, muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Geisa, muito Olá, bem-vinda. Geisa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olá, Hugo. Olá, bom dia a todos. A gente está muito feliz, gente, com a vinda de vocês Obrigada. num momento tão delicado que a gente já falou um pouco, né, mais cedo, mas a gente está vendo o esforço, né, de cada um de vocês, porque a gente às vezes fala assim, a instituição, né, a Alerj, o Fórum de Desenvolvimento, a Casa Fluminense, o GT da Agenda 2030, e fica uma coisa fria, né? A instituição somos nós, né? Nós, Exatamente. e ainda mais agora que está cada um, né, na sua casa, na sua residência, então ficou mais ainda patente, né, essa, essa questão que nós, as pessoas é que fazem, né? As pessoas é que fazem, por isso que um dos P's lá do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, dos ODS, é pessoas, porque é por aí que a gente se comunica, a gente é afetado e se afeta, né, por conta das pessoas. A gente está muito feliz, Geisa, em receber você, né? O Cefet participa, né, do fórum também com vocês. Eu vou pegar a sua apresentação aqui que você mandou. Essa apresentação, Cláudia, eu acho que é importante justamente para a gente poder pontuar as ações do fórum, apresentá-lo um pouquinho mais para as pessoas que estão aqui, e aí, na sequência, falar dessa ponte com o turismo, que é tão importante, e que o turismo, eu acho que é um dos pontos que a gente consegue visualizar melhor, né, o cumprimento da Agenda 2030, os desafios que ela representa no nosso dia a dia. Perfeito, Geis, olha, muito obrigada. A gente quer agradecer especialmente a você, né, de estar aqui participando com a gente. A gente sabe que das coisas, questões pessoais que a gente às vezes tem, né? Você comentou comigo que está, né, passando também por um momento delicado aí de saúde. Então, gente, eu não estou fazendo nada, não, mas eu queria deixar assim esse agradecimento, né? E dizer que a gente está muito feliz também de você poder participar com a gente, tá bem? Eu vou abrir aqui a apresentação, peraí. Fica à vontade, Geisa. A gente vai. Já, o pessoal vai colocar perguntas aqui, no final eu abro todo mundo e a gente vê as perguntas dos participantes, tá bem? Perfeito. Obrigadão. Seja muito bem-vinda ao Cefet e ao projeto, tá bem? Estar no Cefet, ainda que virtualmente, para mim é um grande prazer, até porque assim, a gente já fez eventos memoráveis ligados ao meio ambiente no Cefet, e é uma instituição que sempre abraçou essa agenda da sustentabilidade, podendo também expor isso para os alunos. Então, acho que isso não tem preço, assim, no sentido de retorno que a gente tem do trabalho, né, de fomentar o debate, a discussão e a proposição de ações ao legislativo. O fórum, pode passar já para o segundo slide, ele é um órgão da Assembleia Legislativa, ele é uma diretoria da Casa, e quem preside o fórum é o presidente da Alerj em exercício, né, quer dizer, o presidente eleito pelos demais deputados, e essa resolução, ela 225/2003, ela pauta o que é a nossa atuação, que está no segundo slide, ela pauta o que é a nossa atuação no dia a dia do fórum.
Eu, como secretária-geral, tenho o papel de fomentar o debate entre governo, universidade e sociedade civil organizada, a partir do convite que a gente faz a essas instituições, e elas também se manifestam querendo participar do fórum, e a partir da participação delas no dia a dia, desses debates, é que a gente vai construindo uma agenda propositiva ao parlamento. Com o tempo, com o passar do tempo, né, o fórum esse ano completa 18 anos, a gente foi percebendo que a gente já ali na gênese do fórum já era uma agência de inovação, por permitir esse diálogo constante entre esses três entes que são fundamentais na construção da plataforma de inovação que a gente precisa para poder fazer avançar os projetos, né? Sem essa troca entre governo, universidade, sociedade civil organizada, e com o tempo foram entrando aí, já se fala em hélice quádrupla, enfim, outros entes importantes que também têm atuação nesse cenário da inovação, a gente não consegue avançar, porque cada um tem o seu papel, né? Pode passar para a próxima. Hoje compõe o fórum 63 instituições, federações, universidades, institutos, entidades representativas, conselhos, são sindicatos, enfim, são representantes dessas instituições que fazem esse diálogo permanente, no total, totalizando aí 297 membros, né, professores, diretores, empresários, enfim, que atuam representando essas instituições nesse diálogo constante. E esse diálogo se faz a partir de câmaras setoriais. Hoje eu coordeno lá no fórum 8 câmaras setoriais e mais 2 grupos de trabalho, sendo que das câmaras setoriais a gente tem uma de cultura, turismo e esportes, que leva à frente os temas ligados a cultura, a turismo principalmente, porque esse se configura como uma atividade, enfim, que abarca uma série de atividades em si, né, mais de 40 atividades, e a Câmara de Desenvolvimento Sustentável, e sempre buscando fazer a ponte entre esses grupos. Pode passar? Pensando assim, no que é o fórum dentro da Agenda 2030, a gente é o 17, justamente, de parcerias e meios de implementação. Justamente a gente é uma instituição ali dentro responsável por implementar parcerias, implementar ações que possam fazer com que, a partir do debate desses entes, do reconhecimento do papel de cada um, eles possam fazer avançar a agenda que a gente precisa ver acontecer no dia a dia. E para dentro, esse tema das parcerias e meios de implementação permite também que a gente consiga costurar parcerias da própria LERJ, a partir do seu papel, né, de responsabilidade social, socioambiental na gestão pública, para poder implementar dentro dela uma agenda da sustentabilidade. Então, a LERJ é signatária da Agenda Ambiental da Administração Pública, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, a 3P, e aí a gente busca também, a partir dessas parcerias, o conhecimento do que a sociedade está fazendo, o que essas instituições que compõem o fórum estão avançando, a gente também trazer essas inovações para o dia a dia da LERJ. Pode passar. E aí a gente, aqui só um conceito básico, né, do que é responsabilidade socioambiental na gestão pública, porque a gente não precisa, assim, para que a gente possa fazer avançar qualquer uma dessas temáticas que a Agenda 2030 trouxe para a sociedade, a gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte, como instituição também, né? Não é só fazer leis para que as pessoas cumpram, mas é cumprir também internamente, nesse desafio constante, o que vem se tornando a agenda, né? Então, é um processo contínuo, progressivo, e principalmente de aprendizado permanente, porque todo mundo é sempre convidado a sair da sua zona de conforto. Para que isso aconteça dentro da casa, pode passar, a gente criou uma comissão de sustentabilidade para colocar essa sustentabilidade em prática. Então, a gente tem diretores de diversos departamentos da casa que, ao trabalhar juntos, conseguem implementar essa questão da responsabilidade socioambiental da gestão pública. E usando uma das ferramentas mais importantes que o poder público tem, pode passar a próxima, que é o poder de compra do Estado. Então, se você há cálculos de que 16% do PIB brasileiro, que significa 320 bilhões mais ou menos, são só de compras feitas por órgãos públicos. E essas compras podem,
além de viabilizar uma série de outras agendas, elas também podem trabalhar na direção da sustentabilidade, a partir das licitações sustentáveis, da escolha de produtos, da redução dos desperdícios, que é um dos principais pontos aí, né? O desafio sempre dentro dos órgãos públicos é tomar consciência do que a gente usa e como a gente poderia fazer melhor. E orientando essas licitações sustentáveis, a gente consegue gerar um impacto na sociedade e dialogar com quem está produzindo, né? Sabendo aí quais são os estímulos que precisam ser feitos para que a gente possa ter produtos reciclados mais baratos, por exemplo, do que produtos feitos pela primeira vez. Pode passar? E aí a gente tem um desafio constante também nesse processo de mobilizar permanentemente, né? Garantir que a gente tenha um engajamento pessoal de cada um dos funcionários da casa, né? E também nesse diálogo com a sociedade. A gente está falando, no fim do dia, pode passar, de estabelecer metas concretas, individuais e também que possam ser medidas que possam ser apresentadas para os demais. Pode passar, entendendo que a gente tem um timing completamente diferente de entendimento, de mobilização e de participação das pessoas. Esse desenho que está aqui, ele, na verdade, é um desenho que fala sobre a difusão da inovação, como é que ela ocorre na vida, né? Entendendo que no mercado inicial você tem os entusiastas e os visionários loucos para comprar aquele produto inovador, enfim, o exemplo mais concreto aí é do iPhone, né, que a galera vai lá, já tá, ainda nem lançou, enfim, o iPhone 14, já tem gente na fila para ver, e aí entre esses entusiastas e visionários a gente tem um abismo para afirmar o mercado, né, para ele se transformar no mercado principal, que envolve aí uma série de etapas e de visões que vão desacelerando esse processo de aquisição da inovação, que são os pragmáticos, que são a maioria inicial, que vão entendendo as vantagens de passar de adquirir essa inovação, eles vão pensar muito bem, ter dados concretos para poder fazer essa passagem. Os conservadores, que são a maioria tardia, que entendendo que os pragmáticos já fizeram seu caminho e conseguiram ter vantagens com isso, acabam aderindo. E no final, os céticos ou os retardatários, que são aqueles que falam assim, para que eu preciso disso na minha vida? Né? Para que eu preciso absorver isso? E para esses dois públicos, né, os que querem novidade e os que querem comodidade e conveniência, a gente precisa ter discursos e um diálogo diferenciado. Então, esse quadro, ele resume muito bem o que é, no dia a dia, você implementar a inovação, trazer uma visão diferente, o que a Agenda 2030, por exemplo, nos ajuda sendo uma base técnica, né, para a gente poder criar ali todas as metas e objetivos. Então, a gente vai ter sempre um grupo que vai aderir rapidamente, que já está fazendo a diferença e mostrando as vantagens disso, mas outros grupos vão vir depois. E nessa década da ação, ninguém pode ficar de fora. A gente precisa entender, mais do que nunca, que daqui até 2030 a gente tem muito menos tempo para fazer as mudanças necessárias para que a gente possa garantir a sobrevivência das próximas gerações. Mas esse quadro ele ajuda muito bem a entender quem são esses públicos ou personas. Quando a gente fala de comunicação, a gente usa muito esse termo, que a gente precisa comunicar, né? E como a gente fala com cada um deles. Pode passar? Aqui eu só dei uma dissecada, assim, que personas são essas, né, dos diferentes times que a gente observa, das pessoas que já estão convertidas, dos visionários que buscam formas de adaptar a estrutura existente às inovações e como o papel deles, assim, é tão fundamental para que a gente possa motivar o que vem pela frente. Os pragmáticos conservadores que querem avaliar, ver resultado. Então, número para eles é muito importante. A gente precisa estar sempre mostrando, né, qual o impacto que aquela decisão tem no final do dia na vida dele. E os céticos que são aqueles que vão vir depois, mas também vão vir já convencidos de que a mudança é necessária e ela já aconteceu. Eles vêm mais devagar, mas também são muito importantes nesse grupo e não podem ser ignorados nessa comunicação permanente que precisa ser feita. Para a gente poder dar dados, informações para todos esses grupos, pode passar, a gente criou uma agenda ambiental, que é uma publicação que reúne tudo que a gente já conseguiu fazer na prática, na casa,
Isso também é um mecanismo muito importante e interessante para que a gente mantenha todo mundo que está chegando agora informado dessas transformações ou dos instrumentos que ele já tem na mão para poder fazer essa diferença acontecer. E a partir desse momento, né, com essas informações em mãos, a gente também consegue gerar pontes para conversar com outras instituições. Pode passar ampliando uma rede que é tão necessária e fundamental para que a sustentabilidade aconteça. Então, é preciso que a gente dialogue o tempo todo, a partir da nossa prática, do nosso dia a dia, dos desafios que a gente observa, com as demais instituições públicas, com as empresas, com as organizações internacionais, com as ONGs, com a academia, porque é a partir desse diálogo que a gente consegue também gerar mais... acho que principalmente assim, a gente consegue deixar esse chão mais seguro, né, para quem está vindo atrás da gente. Pode passar? O Legislativo, recentemente, tem 2 a 3 anos já, criou a Rede Legislativo Sustentável, que também é uma rede de troca de informação. A gente fez um trabalho, a Assembleia Legislativa aderiu a essa rede, tão logo ela se abriu. É uma rede formada pela Câmara Federal, Senado Federal e também o TCU, para trocar informações e capacitar os funcionários públicos e gestores para os temas da sustentabilidade. Então, como fazer um plano de logística sustentável, quais são os principais desafios dessa gestão, licitações sustentáveis, tudo que já tem de informação e principalmente quais são os pareceres. O TCU é um órgão muito importante, né, para quem está no setor público, ele dá muito tom dos avanços e das inovações, e nessa agenda ambiental o TCU tem tido uma atuação muito fundamental para poder calcar aí e garantir que a gente dê passos mais rápidos, e aí a gente veio logo na sequência aderindo não só a Assembleia Legislativa, como o próprio TCE aqui do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Contas dos municípios, chamando também as câmaras municipais para essa oportunidade dos servidores também poderem se capacitar. Então, a gente fez um evento um pouquinho antes da pandemia fechar e inviabilizar toda a possibilidade da gente fazer eventos presenciais. A gente fez um evento reunindo as câmaras, e hoje, né, o Rio de Janeiro é o maior participante dessa rede legislativo sustentável, com mais de 20 são 19 municípios, 19 câmaras municipais que atuam, além da Assembleia Legislativa, nesse grupo e o TCE. E a gente, com isso, pode passar, foi construindo uma plataforma de troca também, de eventos que a gente realiza em parceria com a TV Senado, exibindo no nosso canal do fórum, no YouTube, vários eventos e debates, justamente para trazer essa realidade do que é o dia a dia, o que é sustentabilidade na prática. Isso se reflete do lado de fora, né, no diálogo com a sociedade, pode passar a próxima, a partir da nossa atuação da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, que o Cefet faz parte dessa Câmara também, e nos ajuda a pensar eventos que vão mobilizar a população e trazer essa temática da sustentabilidade para o dia a dia do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. De 2003 até agora, né, a gente, na verdade, eu assumi o fórum em 2009, então, desde 2009 a gente vem fazendo uma série de debates no plenário da LERJ e em outros espaços também, como o próprio Cefet. Então, a gente já fez debate sobre reciclagem, trazendo sempre município, estado, governo federal, para discutir o papel de cada um e o que a gente precisa para tornar essa promessa uma realidade. Esse ano a gente teve a boa notícia do anúncio pelo governo do estado, né, de criar uma meta para ampliar a reciclagem no estado, e a gente sair do número vergonhoso de só 3% do material, descartado do estado do Rio de Janeiro é reciclado. Então, já há uma meta concreta e assinatura por parte de vários órgãos para a gente poder avançar nessa agenda. E a Semana Lixo Zero, que a gente fez um evento memorável aí no Cefet, com alunos de vários municípios, e além de seminários internacionais, que a gente trouxe também a experiência do Canadá, da Suécia, dos Estados Unidos, a respeito dessa questão de como é que se reduz, né, a produção de resíduos, e mostrando aí uma série de ações, tanto legislativas quanto executivas, quanto também de organizações que ajudam a fomentar e a discutir essa temática.
Pode passar. Também falamos muito sobre a internalização nos ODS, lá atrás, aí em 2015 e 2016, a gente começou a falar, olha, tudo bem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí, mas são muitas metas e objetivos, e a gente precisa trazer para o nível da pessoal e institucional para que a gente possa criar instrumentos e ferramentas, como os apresentados pela Casa Fluminense, que são tão fundamentais para a gente medir, né, para onde, como, o que a gente está fazendo, e poder comparar, somar também a ação mundial que está mobilizando esse tema, para esse tema. A gente também trouxe a questão da economia circular, fomos fomentadores pelo grupo nosso, o GT nosso de Negócios de Impacto Social, apresentamos uma proposta de lei ao deputado André Siciliano, presidente da Casa, que levou esse projeto a plenário, e mais outros 2 deputados pediram coautoria, os deputados Renan Ferreirinha e Mônica Francisco, para falar sobre criando uma lei estadual de investimentos e negócios de impacto, dando exatamente qual a dimensão do que são os negócios de impacto, para que a gente pudesse passar a considerá-los no desenho de políticas públicas aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós somos o 2º estado a ter essa lei, seguindo aí uma orientação da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. E o que foi muito interessante em relação a isso é que no Super RJ, né, esse programa de apoio aí de auxílio emergencial estadual, né, que foi recentemente aprovado pela Casa, no que diz respeito aos empréstimos, a gente já considerou na lei, na política, os negócios de impacto social como sendo beneficiários desses empréstimos pela AGRI. A bioeconomia, a gestão de resíduos sólidos e a implementação do plano de logística sustentável, que é a nossa ferramenta do poder público, né, para poder dar a dimensão do que a gente já está avançando em termos de sustentabilidade. Pode passar? A gente também participa, o Fórum e a Alerj, de um grupo de trabalho interinstitucional que tem como objetivo mobilizar a sociedade para no ano que vem a gente comemorar os 30 anos da Eco 92, né, e mostrar aí o papel do Rio de Janeiro nessa temática. Eu acho que isso é um ponto importante para o turismo, porque ele movimenta, trazer pessoas para dialogar, para debater, né, a importância da cidade do Rio e do estado do Rio nessa agenda da sustentabilidade. Também pode ser um evento mobilizador, aí, trazendo grande público para a gente poder, enfim, se tudo estiver caminhando como parece, no ano que vem, a gente possa também ter a presença aqui, né, das pessoas que estão ajudando a construir essa proposta, e sendo mais esse um evento mobilizador, né, em que a gente possa compartilhar ainda mais e aprofundar essa tessitura da rede que a gente precisa que aconteça. O Fórum criou um grupo de trabalho para mapear o interesse das instituições que compõem ele e participar dessa realização desse evento. Então, a gente está justamente no papel de mobilização de todos os nossos membros e de outros que queiram participar dessa grande virada. No que diz respeito ao turismo, né, a nossa Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes, ela tem tido um papel aí muito importante de entender que o turismo ele é o reflexo da qualidade de vida de uma população. Então, com ele deve vir junto e acoplado a questão da educação, uma educação que começa lá nas escolas. Então, de que forma a gente pode gerar parcerias, por exemplo, entre a universidade e as escolas, para que os alunos que estão nas fases iniciais aí de educação já tenham um conhecimento sobre o seu território, sobre a sua cidade, sobre quais são quais são os aspectos, por exemplo, ambientais, de natureza que diferem aquela cidade da cidade vizinha. Isso é algo que a gente busca fomentar, mostrando para as cidades, que a UERJ, por exemplo, tem um trabalho muito legal feito pelo professor Glaucio Marafão, de criar atlas municipais, né, em parceria com as secretarias municipais de educação. A gente também tem um caderno de turismo que foi lançado em 2009, 2010, em que foi feito um trabalho pelo UERJ de desenhar circuitos turísticos a partir das vocações de cada um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, e a FEComércio fez um trabalho do impacto econômico do turismo, levando em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a oferta de
postos bancários, de quartos, a gente tinha aí, não, cidades são ótimas, vamos fomentar o turismo, mas você não tem hotel, não tem pousada, como é que você faz isso, né? E mais recentemente a gente também vem entrando, né, olhando para as perspectivas criadas a partir da pandemia, para a mudança que foi feita nesse setor do turismo, né, para um turismo muito mais de pequenas distâncias, e que o Rio de Janeiro tem um papel aí muito importante, porque ele reúne e mobiliza, ele tem muitas ofertas, né, de produtos turísticos a curta distância da cidade, da nossa capital. A gente vem trabalhando aí a questão do turismo rural, por exemplo, o turismo de saúde, que também é uma temática tocada por um professor da Unirio, né, que traz aí a perspectiva de você ter estruturas mobilizadas de hotelaria, por exemplo, para receber pessoas que vêm fazer tratamentos de média e alta complexidade, que precisam ficar mais tempo na cidade. Então, se você consegue ofertar para essas pessoas uma estrutura, né, de apoio, de atendimento, isso pode também ser importante para a economia, né, para trabalhar, por exemplo, nas épocas que você não tem muito fluxo turístico, enfim, na baixa temporada. Então, a gente vem atuando aí, tentando abrir esse leque de oportunidades e também conectar as pessoas e instituições para que elas possam pensar juntas, né? De que maneira a gente vira o jogo aí, né? De que maneira a gente, ao reconhecer o potencial do turismo, também reconheça a possibilidade da gente refletir os resultados concretos que as políticas públicas devem ter, seja a educação, seja a própria saúde e outras que que o legislativo tem um papel ali de fiscalizar e enfim, votar orçamento e estar vendo isso de perto. Pode passar, tem uma tirinha que eu sempre faço questão de divulgar, eu acho ela maravilhosa, que diz respeito a essa questão da sustentabilidade, né? Liderar um processo de mudança de qualquer lado que a gente esteja, normalmente faz com que a gente se sinta muitas vezes sozinho. E essa tirinha é interessante porque são perguntas que a gente costuma ouvir, né, quando está, por exemplo, um diálogo sobre alguma ação que precise da mobilização de mais pessoas, né? Então, você quer mudar o mundo sozinho? O que você está fazendo aí? Por que você está fazendo isso? E quando a gente começa a atuar em rede, a primeira coisa que a gente descobre, e é uma boa descoberta, é que a gente não está sozinho. Talvez a gente não esteja tão próximo quanto possível, por conta aí da pandemia também e dessa vida virtual, mas a gente já começa a se reunir, né? A gente já volta lá ao 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, das parcerias e meios de implementação, e aí começa, então, a fazer essa mudança acontecer de verdade. De forma que, pode passar o penúltimo slide, a gente consiga, aos poucos, ir diminuindo, né, como sugere Paulo Freire, a distância entre o que se fala e o que está sendo feito de verdade, né? Para que a gente possa entender que o fazer a diferença significa praticar essa diferença, e às vezes essa distância é muito grande, porque não é fácil a gente mudar a maneira como a gente aprendeu a fazer as coisas, mas é necessário para que a gente possa dar esse passo adiante. No próximo slide tem os meus contatos e o do fórum. A gente, enfim, tem em todas as redes sociais, estamos em todas dando notícias do que a gente discute, debates diariamente. Enfim, tem um programa na TV Alerj chamado Rio em Foco. Então, assim, está à disposição também de vocês para que a gente possa aprofundar esse diálogo aí, entendendo que o turismo tem um papel fundamental nessa agenda e a gente está de olho nele como uma grande esperança de poder fazer mais a partir da articulação entre os entes e diversos atores que a gente tem na nossa sociedade. É isso. Geisa, super obrigada. Maravilhoso, muito bacana a gente poder ter esse contato, né? Às vezes a gestão pública, ela às vezes fica assim numa redoma, né? Ou então parece que fica numa redoma que na verdade não existe, né? E não deveria existir, mas até por conta do nosso passado recente, a gente se coloca ainda, que em termos históricos ainda é curto, né? A gente se coloca ainda muito afastado da gestão pública, a gente se coloca em outro lugar da gestão pública, mas, de novo, a gestão pública também é feita de pessoas, né? Por pessoas, e de pessoas e para as pessoas. Então, é muito importante esse olhar que você traz hoje para a gente,
fundamental, espetacular, tanta coisa bacana acontecendo há tanto tempo, né? Já perseguindo, e nesse caminho, né, dessa busca por esse outro modo da gente de se viver, né? Buscando essa sustentabilidade, também a diminuição das desigualdades, por uma vida mais digna, qualidade de vida nas cidades, no campo, e saber que no estado do Rio de Janeiro, que às vezes a gente percebe, né, o estado do Rio de Janeiro de uma forma, principalmente desde então, né, desde que a capital mudou para Brasília, que a gente sente, e tem alguns entraves, né? Depois toda a questão dos royalties de petróleo também, saindo do Rio de Janeiro e tal, e todas essas questões, né? As questões políticas também, pelas quais a gente vem passando desde sempre, né? Tem historiador aqui no grupo que vai falar que é desde sempre, né? Então, assim, é muito importante a gente ver as ações, né? As ações acontecendo, e saber que tem pessoas que estão engajadas, que estão ali na frente, levando à frente e articulando todas essas ações tão fundamentais para todos, né? Então tá de parabéns, viu, Geisa? Parabéns a você, ao Fórum, e nessa representatividade tão importante na Alerj. Mas um pouquinho mais cedo a gente também falou da lei, né, que é da lei de negócio, de impactos, né, dos negócios sociais e ambientais. A gente também é uma coisa que a gente tem no radar também, é um parâmetro para a gente no projeto. Então a gente está muito afinado, a gente espera também que a gente siga nessa parceria. Tem duas pessoas do Cefet que estão mandando um super abraço para você, que são as professoras Aline Trigo e Úrsula Maruyama. Tá bem? Maravilhosas. Maravilhosas. E trabalham com a gente também no curso superior de Tecnologia e Gestão de Turismo, a professora Úrsula, né? E a professora Aline Trigo e a professora Úrsula desenvolvem projetos, estão desenvolvendo um projeto de extensão espetacular também, que é o Escritório de Turismo. Então, também são super engajadas também na ensino, pesquisa e extensão. Então, mandaram um super abraço para você, tá dado. E agradeço demais, gente. Eu vou colocar aqui a lista de presença, tá? E aí vocês podem fazer suas perguntas, que eu vou chamar os componentes da mesa aqui, Cláudia e Hugo, para a gente conversar um pouco com o público, tá bem? Muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, tem bastante gente falando mil coisas, né? Vou ver o que eu vou colocando aqui aos pouquinhos, tá? Para Casa Fluminense. Começando. Deixa eu ver aqui. É porque eu estou aqui nas carrapetas, e também as políticas públicas, a inclusão das comunidades. E se alguém quiser comentar, tá, gente? Fiquem à vontade, tá bom? Qualquer das pessoas aqui está super apta a comentar. Tá? Rede de cooperações. E acho que você está sem som. Peraí. Desculpa. Ah, tá. Foi. A gente tem feito um trabalho interessante de tentar mapear quais são essas iniciativas pelo Estado. Então, Vale do Café tem feito um trabalho muito legal. Eles criaram um Convention Bureau regional e aí conseguem integrar ações. Não tem saída, acho que para médio prazo, dos municípios. Se os municípios não começarem a trabalhar em conjunto, porque as agendas são comuns, a gente tem roteiros que se misturam, nossos territórios, eles se misturam, então, assim, é preciso que a gente consiga, em diferentes instâncias, trabalhar essa parceria, e entendendo que turismo pode fomentar, sim, a gente galgar outros passos aí. Precisa, a questão da língua é muito importante, né, do inglês, etc., mas isso também tomou uma dimensão menor recentemente por
conta da pandemia. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho treinando aqui internamente, né, e ofertando essa diversidade maravilha que a gente tem para os nossos cidadãos fluminenses, já vai ser um grande ganho, né? E eu acho que nisso o papel da comunicação é fundamental, da gente começar a fomentar esse conhecimento do que tem ao nosso entorno, né? Que já é um grande passo. Perfeito. Como você falou, né, esse novo direcionamento, né, nova busca, né, agora nesse momento pandêmico e o imediato também, pelas localidades aqui no entorno, né, da capital do Rio de Janeiro, que já era uma coisa que a própria Turis Rio vinha desenvolvendo também, né, que são 3 horas, né, até 3 horas a partir do Rio de Janeiro, também é uma coisa que está muito em evidência, né? Tem mais uma pergunta aqui, que essa pergunta é uma coisa que acho que muita gente quer saber, né? Então, passo para vocês. A gente fez eu fiz uma live recentemente com o presidente da Federação dos Convention Bureau do Rio de Janeiro. Essa live está até disponível no canal do YouTube do Fórum e no Instagram do Fórum de Desenvolvimento. E é muito interessante que ele fala dos recursos do Ministério do Turismo, né, e que são muito pouco aproveitados ou demandados pelos municípios. Então, um trabalho que a gente precisa fazer também de conhecer esses caminhos, né, que nos levam a Brasília e acessar esses recursos. Tem recursos, por exemplo, como a gente tem muitas cidades que são cidades reconhecidamente turísticas, estão no mapa, né, brasileiro do turismo, cidades categoria A, que são as principais. Então, essas cidades elas têm, inclusive, mais recursos para poder também trazer eventos que são mobilizadores de pessoas e de fluxo turístico. Então, assim, nessa live ele fala de alguns desses programas e eu acho que a gente precisa olhar muito para Brasília, assim, né? A Secretaria de Turismo Estadual, ela não tem tantos recursos, mas eu acho que o poder mobilizador é fundamental nesse processo, porque, na verdade, quando a gente fala de turismo, a gente está falando de tantas outras pastas, né? Desenvolvimento econômico, agricultura, enfim, próprio meio ambiente. Então, tem recurso. A gente só precisa saber começar a organizar isso melhor. Aqui o Lucas, que é também do EICOS, da UFRJ, ansioso para a Geisa falar um pouco de como fica o papel das representações de base. Ele está trabalhando especificamente associações comunitárias e da pesca, né? Os pescadores, os comunitários tradicionais. Então, acho que também por isso, talvez ele esteja com essa vontade, né, de ouvir mais um pouquinho sobre isso. Se a Geisa quiser falar agora, ok, senão a gente... O fórum, ele na verdade, ele existe a partir da participação das instituições. Elas fazem um ofício pedindo a participação nas reuniões, e aí você tem que ter a disponibilidade de estar lá, né, de atuar presencialmente, virtualmente agora, muito mais virtualmente do que presencialmente, estar presente às reuniões que são mensais, a gente organiza eventos, etc. e tal. Preciso formalmente estar integrando o fórum para participar das atividades? Não. A gente faz tudo que a gente faz é ao vivo e passa e está em todos os canais. Então, assim, a gente está ali para ser um espaço de escuta. Então, precisamos encaminhar alguma coisa. Os deputados recebem em seus gabinetes as instituições, as associações, etc., e levam essa discussão. O que a gente faz, na verdade, é quando determinado tema não está ainda maduro, ou ele precisa ser trabalhado por um grupo de instituições que vem naquela saída, naquela proposta, algo importante de ser colocado na sociedade, aí a gente faz esse processo de organização desse conteúdo. Então, assim, a gente é uma instituição intermediária, mas todos os gabinetes lá também estão abertos, né, dos 70 deputados para recepcionar. Acho que não tem um problema de trânsito de informações e propostas, mas o fórum também está lá pronto, de ouvidos abertos, enfim, para receber todas essas instituições. A gente já fez trabalho na Maré,
A gente fez um trabalho chamado Articula Maré, em que a gente ficou 1 ano lá, reunindo instituições da prefeitura, do governo do estado e as associações de moradores, depois da saída da Força de Pacificação de lá. A gente tem vários trabalhos assim que vão acontecendo a partir dessas demandas que vão surgindo no dia a dia. Então, só que às vezes essas participações são pontuais, porque precisam para resolver determinado problema. Você não tem a disponibilidade, por exemplo, daquele líder para estar assistindo a todas as reuniões do ano, para discutir os mais variados temas que vão surgir por lá. Então, isso tudo a gente precisa tomar cuidado só para não inchar demais e a gente não ter, de fato, a participação das pessoas nesses grupos. Então, os professores do Cefet, todas as pessoas que estão pelas próprias universidades, são também um caminho para trazer essas demandas. Perfeito, Geisa, obrigada. A gente colocou aqui o link do fórum, do canal, aqui para o pessoal começar, né, a seguir. Olha, muito obrigada, um excelente dia para vocês, uma excelente jornada para vocês, pessoal e coletiva. E, assim, a gente está muito feliz, em nome de toda a equipe, em nome da coordenação do projeto Agenda 2030 de Negócios, Jornada 2030 de Negócios e Gestão do Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço demais a participação de vocês. Convido a todos para estarem conosco também na parte da tarde, e também a todos e todas e todos para estarem com a gente na parte da tarde, e convido aos convidados estelares maravilhosos para estar conosco também no e-book, né? Para a gente, se vocês fiquem à vontade, se quiserem participar com a gente, vai ser uma honra ter vocês como coautores nossos no e-book que a gente vai lançar a partir daqui agora, né? No próximo semestre. Tá bem, gente? Um forte abraço para vocês e que a gente possa sempre se encontrar mais vezes. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Um beijo, Geisa. Foi um prazer estar aqui com você, Hugo e Cláudia. Maravilhosa manhã. Obrigada. Obrigado a todos. Isso é fantástico. Muito obrigado. Um beijo a todo mundo.